tanto aqui nos comentários do YouTube quanto lá no direct do Instagram, quando a gente mostra alguma coisa do nosso apartamento ou fala alguma coisa sobre ele, perguntando como a gente encontrou tanto o apartamento que a gente mora agora quanto o apartamento que a gente morava antes. Então, por isso, nesse vídeo eu vou compartilhar 5 dicas para tentar ajudar vocês de alguma forma nessa saga de encontrar um apartamento em Lisboa que não nos leve à falência. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bia, eu sou casada e eu moro há 2 anos em Portugal com meu marido Gabriel e nossos 2 gatos. E tanto o apartamento que a gente vive hoje quanto o nosso primeiro apartamento foram de fato 2 achadinhos, são apartamentos muito bons em regiões boas da cidade e com preços corretos. Mas Lisboa realmente está passando por uma fase muito difícil, está gerando uma grande mobilização na cidade, existem pessoas se organizando, protestos acontecendo, para tentar transformar a cidade em um lugar mais justo de novo, porque as rendas estão completamente incompatíveis com os salários portugueses. Então, apesar do cenário não ser um dos melhores para procurar uma casa em Lisboa, ainda assim eu sei que tem muita gente que precisa vir para cá ou tá saindo de um apartamento e precisa encontrar outro. E como a gente teve 2 boas experiências, e vocês perguntam bastante pelo direct ou aqui nos comentários do YouTube mesmo, eu achei que era válido e no mínimo justo compartilhar as nossas dicas para conseguir encontrar algum lugar acessível. Vamos começar pela primeira dica, mas antes dela eu queria já deixar um disclaimer aqui. Essa é a nossa experiência, o nosso primeiro apartamento foi arrendado no meio da pandemia, em 2020. Nosso segundo apartamento, que é o que a gente mora hoje, foi arrendado em 2022, já ali, né, pós-pandemia, entre muitas aspas, mas foram as nossas experiências, as nossas vivências com as condições que a gente tinha naquele momento. Então, por favor, não levem esse vídeo como uma regra ou como, eu vou seguir esses 5 passos e com certeza vai dar certo. Não, eu não posso prometer isso. Mas eu tô compartilhando aqui as dicas que a gente diz pros nossos amigos quando a gente senta pra jantar e eles nos perguntam como nós encontramos o nosso apartamento. Então, se você tá nessa busca, comenta aqui como tá sendo pra você e não esquece que isso aqui não é uma regra. Talvez você precise buscar informações em outros lugares, unir informações com outras pessoas, outros creators, ou Google, enfim, tudo. Não se baseie somente na nossa experiência, tá? Mas, de qualquer forma, eu espero que ela seja útil. Então vamos para a primeira dica. Faça uma reserva financeira para esse momento. Eu sei que se você está na urgência, talvez isso não seja possível, mas se você tem condições, faça uma reserva voltada para essa questão de moradia. Se você precisa vir para Lisboa e ainda está numa fase de planejamento, eu aconselho muito isso, que você separe um dinheiro exclusivo para o arrendamento. Aqui a gente precisa, se você ainda não tem ciência disso, aqui em Portugal, para arrendar um apartamento é comum que você pague caução, que é um valor de garantia que fica retido pelo seu senhorio, o proprietário do imóvel, e mais valor de renda adiantado, isso é muito comum. Então, você precisa ter ali uma renda para esse momento inicial. E como a procura está muito alta, as condições estão complicadas, são poucos apartamentos disponíveis, eles estão muito disputados, provavelmente quando você encontrar um achadinho, como foi o nosso caso, você vai precisar ali ter na mão algumas cartas para conseguir negociar. Então, na nossa experiência, por exemplo, a gente precisou oferecer mais caução do que o senhorio estava pedindo, porque a gente não tinha fiadores, a gente não conhece pessoas em Portugal com proximidade suficiente para serem nossos fiadores. Então, por isso, a gente precisou compensar esse nosso contra como arrendatários, como locatários, pagando calções a mais. Então, por isso é sempre importante ter essa reserva, para você ter essa maleabilidade, conseguir negociar com o seu senhorio. E quando você encontrar um achadinho, um apartamento com valor de renda que você possa pagar num lugar legal, você não perca por essa falta ali de estrutura prévia financeira. Minha segunda dica, e essa é uma coisa que eu falo muito no Instagram quando eu recebo direct, e assim, eu acho que pra mim talvez seja a mais importante: não arrende ainda no Brasil. Eu não gosto de ditar as coisas como regra, dizer o que você deve ou não deve fazer, mas eu realmente acho que você não deve arrendar um apartamento ainda no Brasil. São raríssimas as exceções que isso dá certo. Nós temos um casal de amigos que
Graças ao bom Deus conseguiram fazer isso de uma maneira viável, porque uma conhecida dele estava saindo de um apartamento aqui, então ela intermediou toda essa negociação. Mas normalmente, quando a gente ouve de algum brasileiro que arrendou apartamento antes de chegar aqui em Portugal, normalmente essa história acaba em golpe. Infelizmente, quando há muitas pessoas vulneráveis, há também pessoas que querem se aproveitar da vulnerabilidade dos outros. Isso é mais comum do que eu gostaria de assumir. Nós, só no nosso círculo pessoal, conhecemos algumas histórias de golpe. Já conheci muita coisa vendo pela internet. É muita gente que às vezes paga dinheiro que nem tem, pega dinheiro emprestado para conseguir pagar as rendas adiantadas, a caução, porque achou um grande apartamento que tá 600 euros com 2 quartos, assim. Primeira dica, na verdade, é essa, né? Se o teu apartamento custa 600 euros numa região onde todos os outros custam 2.000 e ele tem mais quartos e um monte de coisa, é muito provável que seja um golpe, tá? Então, essa seria uma das coisas mais importantes, evitar arrendar coisas à distância. O ideal, que eu sempre recomendo, é que você tente, se você tem a possibilidade, vir pra cá com um alojamento provisório, seja um hostel, seja uma pousada, seja a casa de alguém que você conhece aqui, seja um Airbnb, um hotel, o que tiver dentro das suas possibilidades, mas que você venha para Lisboa, venha, né, para a cidade onde você vai ficar aqui, fique um período para você ter possibilidade de visitar os apartamentos. Além dos golpes, também tem questões aqui que às vezes a gente não pensa ou que não dá para ver em fotos. Tem apartamentos que estão completamente mofados, por exemplo, e mofo é uma questão muito séria de saúde. Então é muito importante visitar, ver presencialmente, conversar com o senhorio, entender como vai funcionar o contrato, o que eu preciso pagar de renda adiantada, como que a gente vai fazer isso nessa negociação, a água já está ligada, a energia vai estar ligada, como que eu faço isso? Essas questões precisam ser resolvidas preferencialmente no presencial. Então, evitem ao máximo, se vocês têm possibilidade, evitem arrendar coisas ainda no Brasil. Venham pra cá com um alojamento provisório, coisa de semanas ou meses, né, um curto período. E aí sim, quando vocês já estiverem aqui, tiverem a possibilidade de visitar, conversar, negociar e garantir uma proposta segura, um negócio seguro, aí sim vocês arrendam com essa garantia de que não vão estar colocando o dinheiro que vocês tanto organizaram, calcularam e pouparam para imigrar nas mãos de uma pessoa com más intenções. Terceira dica: procure diariamente, tá? Não é uma vez na semana, não é uma vez no mês, é diariamente. Todos os dias entram e saem anúncios, tá? As coisas aqui estão acontecendo muito rápido, justamente porque o mercado tá muito, muito, muito aquecido. Então, realmente os nossos 2 apartamentos a gente encontrou no dia que eles foram anunciados. Então eu recomendo que você todos os dias tira lá um período da manhã antes de você entrar no trabalho, quando você tá ali tomando um café, entra nos sites, começa a checar. Os nossos 2 apartamentos, tanto o atual quanto o primeiro apartamento que nós moramos aqui em Lisboa, eles foram encontrados pelo OLX nesse esquema. O Gabriel entrava sempre de manhã para checar e tanto o apartamento antigo quanto esse, ele viu no dia que foram anunciados, logo de manhã, já entrou em contato e assim a gente conseguiu fazer dar certo. Além do OLX, a gente costumava também procurar sempre no Imóvel Virtual e no Idealista. Você também pode procurar no Facebook Marketplace e em grupos de brasileiros que moram em Lisboa, mas eu particularmente não me sinto 100% segura por perceber que esses são os lugares onde mais eu vejo golpes e pessoas relatando golpes. Querendo ou não tem uma verificação, a plataforma não dá muito suporte. Então, justamente por isso, são lugares que eu prefiro evitar. Eu sei que o momento tá muito caótico, tá muito difícil encontrar apartamento, então a maioria das pessoas estão tentando tudo que podem, mas a minha preferência é sempre pelo Idealista, Imóvel Virtual e OLX. Quarta dica, ou recomendação talvez, esteja ciente que a época do ano e o tipo de local, o tipo de licença que o apartamento tiver, vão interferir no preço. O que acontece? Aqui em Portugal existem apartamentos que são destinados a fim de habitação e apartamentos destinados a fim de alojamento local. Alojamento local nada mais é do que casas de veraneio, apartamentos que vão para o Airbnb, locais voltados para o turismo.
E muitos apartamentos aqui em Lisboa têm licença de alojamento local, mas você consegue arrendar por um período maior de até 1 ano. Assim foi a nossa primeira experiência, nossa primeira casa era um apartamento com licença de alojamento local. A vantagem desses apartamentos é que eles costumam ser 100% equipados, porque eles funcionam como Airbnbs. Então eles têm roupa de cama, móveis, talheres, tem tudo que você precisar. É muito comum que brasileiros assim que chegam aqui deem preferência para esse tipo de apartamento, porque te dá uma estrutura melhor, você não precisa chegar aqui e correr atrás de móveis, eletrodomésticos, essas coisas todas. Então o nosso primeiro apartamento tinha essa licença e hoje o nosso apartamento atual tem uma licença regular de habitação, de arrendamento normal. Mas o que acontece é que os apartamentos com licença de alojamento local, eles podem servir como alojamento para turismo. Então, por exemplo, esse ano, 2023, em agosto vai acontecer a Jornada Mundial da Juventude. O Papa vem para Lisboa. E além de todas as polêmicas que estão acontecendo, né, ao redor dos gastos da cidade e do Estado português para viabilizar esse evento, também está acontecendo um boom nos alojamentos, porque nessa semana, onde o Papa vai estar aqui, lugares que costumam custar, por exemplo, 100 euros a diária, estão custando quase 1.000 euros a diária. Então a mesma coisa acontece com alojamentos locais. Se um senhorio que tenha um apartamento com licença de alojamento local tem a disponibilidade, por exemplo, de passar o mês de agosto arrendando para alguém que vai passar a Jornada Mundial da Juventude aqui, ele vai jogar os preços lá em cima e só vai realmente preferir arrendar por 1 ano, né, para alguém que vai morar ali, se a pessoa tiver muita grana ali para investir. Então ele pode ir fazendo esse balanço do que vale mais a pena para ele. Então é comum que senhorios que têm apartamentos com licença de alojamento local oscilem entre colocar o apartamento como Airbnb, né, como algo turístico, e colocar o apartamento como uma moradia, porque querendo ou não, ele vai ver o que vale mais a pena para ele em cada momento, vai ver o que está compensando mais. Então isso pode sim influenciar os preços, dependendo da época que você está olhando, dependendo do momento que você chega aqui em Lisboa. E a quinta dica é, se possível, procure enquanto você não precisa. O que eu quero dizer com isso? Na nossa experiência, a gente encontrou o nosso apartamento atual quando a gente não precisava e nem sequer queria se mudar. E a gente queria fazer isso no final de 2022. Então, no começo de 2022, a gente começou a fazer uma busca para já ir tendo noção de quantos apartamentos estavam custando, quais as regiões que tinham apartamentos que a gente podia pagar, porque a gente não conhecia toda a cidade. Então, a gente já fez planos de ir conhecendo novas regiões para ver se a gente curtiria. Basicamente, a gente foi fazendo uma pesquisa exploratória. E foi assim, nessa pesquisa exploratória, que um dia eu estava na dentista de manhã e o Gabriel me ligou e perguntou: você tem alguma reunião à tarde? E eu falei: hoje não, por quê? Ok, a gente vai visitar um apartamento. Cá estamos. Realmente, o melhor jeito de você encontrar esses achadinhos é quando você tá assim, sem pressa. Porque primeiro, não tem estresse, então você pode entrar todos os dias com calma, olhar com mais atenção, negociar, conversar, visitar, sem aquele fator estresse, pressão te influenciando. Então essa é a minha recomendação. Se você hoje, por exemplo, está num apartamento T1 e seja por motivos familiares ou pelo que for, você precisa mudar para um outro apartamento, tenta começar a procurar antes mesmo disso se tornar urgente, sabe? Assim você consegue fazer esse processo com calma, buscar com paciência. Aqui na nossa experiência, a gente, naquele mesmo dia que o Gabriel viu o anúncio, foi o dia que o anúncio recém tinha sido criado, ele já veio visitar à tarde, nós viemos à tarde, já tinham outras pessoas visitando, e naquele mesmo dia, fazendo a visita, eles já nos pediram para fazer uma proposta. Então foi tudo meio vapt-vupt. Então, justamente por isso que eu acho que as minhas outras dicas também entram todas como um combo, porque a gente só conseguiu aproveitar esse achadinho porque a gente estava procurando diariamente e porque a gente tinha uma reserva financeira para quando uma oportunidade aparecesse. Então a gente mudou de uma hora para outra, né? Claro, com uma certa antecedência ali, a gente organizou as coisas. Então, assim que eles aceitaram a nossa proposta, a gente comunicou o nosso apartamento antigo, negociou com eles como seria o encerramento do contrato para poder entrar aqui. Então a gente ficou ali 1 mês mais ou menos nessa troca. Nós saímos de um apartamento T1, que nós pagávamos 675 euros na graça, e viemos para um apartamento T3,
nós pagamos 780 euros, um 3/4 e quintal, e ainda numa região que faz parte do agrupamento central de freguesias centrais de Lisboa. Então sim, às vezes as pessoas me perguntam, mas vocês moram em Lisboa mesmo? Sim, nós moramos em Lisboa, perto do metro, perto do transporte, perto do centro, da região que nós gostamos. Então realmente foi um achado, uma oportunidade que a gente não podia perder. Quando a gente veio aqui, se apaixonou pelo apartamento e a gente conseguia pagar, a gente correu atrás e conseguiu fazer dar certo. Então, essa é a nossa experiência. Eu quis compartilhar porque eu tenho visto que o cenário está realmente muito complexo, muito difícil. Eu sei que há pessoas que não podem esperar o cenário melhorar, precisam ir atrás de alguma coisa agora. Então, eu espero que a nossa experiência possa ajudar vocês de alguma forma. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários. O que a gente souber ajudar e responder, a gente está super disponível. Eu vou comentando, vou respondendo as perguntas de vocês conforme eu conseguir. Eu também sempre tento responder lá no direct do Instagram, então se você preferir, para não se expor, pode nos perguntar lá no direct. Eu sei que muitas pessoas já nos perguntaram qual a freguesia a gente mora atualmente. Por questões de segurança, a gente prefere não expor a freguesia específica, então por isso eu só mencionei que a gente está numa região central para vocês conseguirem ter uma noção da precificação. Então, essa pergunta é a única que eu não me comprometo a responder, mas outras sobre arrendamento, sobre a nossa experiência, sobre dicas que a gente tem, a gente está aí à disposição e torcendo para que esse cenário confuso e caótico dos imóveis em Lisboa se resolva logo, o quanto antes, e que vocês todos que estão em busca aí de um apartamento para chamar de seu, encontrem um achadinho tanto quanto nós. É isso, gente. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito e deixe seu like no vídeo. Tchau!